A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Queridos, estamos aqui para mais uma apresentação de um estudo da Palavra do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 11, a qual trarei uma mensagem sobre o título Algumas riquezas e alguns tipos de pobrezas em que nós precisamos aprender para entendermos o que significa prosperidade dentro da Tanar, dentro da Torá, dentro do conceito judaico que nos conduz a uma ponte de acesso de muitos concertos da teologia da prosperidade e muitas refutações de textos usados fora de contexto, com intenções até mesmo hipócritas, intenções maldosas e intencionais para defender uma teologia apodrecida, já enleprada, já totalmente cancerina e destruidora da verdadeira mensagem do cristianismo, da verdadeira mensagem do Jesus judeu, do Jesus que viveu e estudou a Torá, que praticou a Torá, que viveu a verdadeira palavra de Deus e que traz a nós uma verdade pura, limpa, como fonte de água. Que diz assim em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 11: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. O versículo 5 a 8 ainda também continua: em atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que se vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Querido, o que é prosperidade segundo a Torá? Quando nós olhamos a palavra Torá, nós entendemos que a palavra Torá significa instrução do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, querido, nós vemos que existe uma prosperidade e que muitas pessoas traduzem e levam até mesmo esses vocábulos, essas narrativas, como se fossem totalmente voltada para o lado financeiro, para o lado monetário, para o lado material. Mas a primeira prosperidade que existe dentro do ensinamento da Torá e do Tanar é a palavra Shalá, que significa, querido, tranquilidade, quietude, paz.
E nós vemos isso, querido, numa passagem bíblica que diz: haja paz dentro dos teus muros e segurança, tranquilidades nas tuas cidadelas. Bearé menotar ir. Ou ir shalom beriler shelevar. Bearé menotar ir, que significa shalar, tranquilidade. Não adianta, querido, nós temos posses, nós temos muito dinheiro, temos fama e chegarmos ao mais alto nível, querido, de enriquecimento e não ter paz, não ter tranquilidade, não ter, querido, a paz de espírito, para que possa, querido, alcançar, querido, o sono reparador que a paz traz ao ser humano. Porque o ser humano, em primeiro lugar, ele tem que ter paz consigo mesmo, ele tem que ter paz com o seu eterno, ele tem que ter paz com a sua consciência, ele precisa ter paz com o próximo, ele precisa ter paz com a sociedade que ele convive, ele precisa ter paz com a comunhão e com a palavra do Senhor. Ele precisa ter esta paz. Hoje nós temos uma segunda prosperidade, também conhecida como a Sehel. Que significa Sehel dentro da Torá, dentro da Tanar? Significa sabedoria, significa entendimento, ter um comportamento prudente, ter discernimento e perspicácia. Nós encontramos isso em 2 Crônicas, no capítulo 22, verso 12, que diz assim: que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. Nós vemos que quando Salomão ele pede para Deus, querido, em sua oração, ele pede para o Senhor sabedoria, ele recebe, querido, através dessa sabedoria, através desse entendimento, dessa perspicácia, desse discernimento, ele recebe atrás disso a riqueza. Porque ter riqueza e não ter entendimento, não ter sabedoria para administrar a sua riqueza, para administrar com sabedoria, com boa administração o que você recebe, o que você tem como bens, ou até mesmo uma herança, não vai adiantar de nada. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você vai acabar sendo uma pessoa que vai perder tudo o que tem, porque você não tem a sabedoria que precisa para administrar. Querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos nesse versículo em hebraico que diz: Ariten lehar Adonai Sehel, que é entendimento, uvinar vitza vehar al Israel, velishemor et Torah Adonai Eloheiha. Que Deus possa fazer você entender esta palavra. Nós temos, querido, uma terceira prosperidade que é muito usada de forma descontextualizada pela teologia da prosperidade, que é a palavra salar, que significa ser bem-sucedido, que significa prosperar, crescer, florescer, desenvolver-se, ser dinâmico. Muitas pessoas usam, querido, até mesmo muitas pessoas que estão nas televisões, que estão dentro do campo, né, do conhecimento bíblico, que se manifestam e se intitulam teólogos da teologia da prosperidade e que ficam bravos, irritados com vídeos de descarrego de ódio e revolta, mas não conseguem entender que estão usando o versículo fora de contexto. Quando nós olhamos para salar quer dizer bem-sucedido, quer dizer estar dentro do crescer, do florescer, do desenvolver-se, do ser dinâmico.
do ser frutífero, de frutificar o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e a temperança, a ser dinâmico, querido, na administração dos dons espirituais, como o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento, do discernimento de espírito, como, querido, o dom da fé, o dom de maravilhas, o dom, querido, de curas, através do dom de profecia, através do dom de variação de língua e interpretação de línguas, através dos dons ministeriais, como os apóstolos que já foram dados, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu vejo muitos, querido, usar o Salmo 1, que diz, que aquele que é abençoado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E então ele vai ser comparado ao quê? A uma árvore plantada junto a ribeiros, que estende suas raízes para esse ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, não murcham, e tudo quanto fizer, salar, eles vão prosperar, ser bem-sucedido. Então esse bem-sucedido não tem nada a ver com bens materiais, não tem nada a ver com, querido, adquirir, querido, dinheiro, adquirir uma prosperidade monetária. Se você usa o Salmo 1 para defender a teologia da prosperidade, me desculpe, você não conhece o hebraico, você não conhece a Tanar e você não conhece a Torá, não conhece o original escrito que significa a palavra no hebraico. E também muito usado, até citado, faz um pouco tempo atrás, por um desses pregadores que se intitula o dono da verdade nas televisões, usam Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás salar, então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Amado, pegar este versículo e encaixar dentro de uma teologia da prosperidade mentirosa, sem autenticidade, sem, querido, a verdadeira revelação do versículo citado, de um versículo descontextualizado do próprio significado da palavra salar. Isso é uma covardia, isso é uma maldade que é feita contra as pessoas. Que você possa entender esta palavra em nome do Senhor Jesus. E ainda, querido, para nós entendermos, para você entender, eu vou ler o Salmo, capítulo 1, versículo número 3, dentro do hebraico, para você ver que eu não estou falando besteira, e que todo o contexto do Salmo 1 fala que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele vai prosperar. Mas qual prosperidade será? Ele estará sempre firmado, porque suas raízes sempre estão para o ribeiro que é Deus. Ele sempre dá o seu fruto, porque ele é frutífero. Ele tem o Espírito dentro dele que desenvolve os 9 frutos, e ele tem, querido, as suas folhas que não caem, que é a vitalidade, é os dons, a graça, é esse poder para administrarmos o lado espiritual, para atrairmos, e não para negociarmos e fazermos mercado da fé ou exploração, querido, da fé de muitos que vêm buscar com sinceridade de coração ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 1, versículo de número 3. Verraia que etz ratu al palegei
Amaim asher perior iten. Beito vealechu lo ibol. Verhol asher yaser itzelar. Itzelar. Ou seja, yatzelar ou yatzeliar, que está falando sobre vitalidade, está falando sobre crescimento, está falando sobre uma vida cheia de virtude e não, querida, cheia de dinheiro, não cheia de coisas materiais que são supérfluas, que você vai ver na próxima salar. Quando falamos de salar, tem a ver com dinamismo, tem a ver com crescer, tem a ver com ser bem-sucedido, tem a ver com ser frutífero e não ramo seco, tem a ver como não ter receio quando vem o calor, não deixa de dar fruto, está preparado para as intempéries da vida, está preparado para as provações, está preparado para as lutas que o mundo propõe a nós cristãos, porque se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos amava, mas o mundo nos odeia porque nós não pertencemos a esse mundo. Dá sempre o fruto na estação própria. Quando Jesus precisa de nós, nós estamos sempre prontos para dar o fruto, para honrar, para glorificar e para exaltar o nome de Deus como sal que tempera, como luz que ilumina, como embaixador que representa, como soldado querido que guerreia a batalha sem se embaraçar com os negócios da vida, ser um ramo frutífero para que venha a glorificar ao Pai, para que tenhamos uma vida de oração que seja rica e poderosa diante do Eterno, diante do tribunal, através das petições que fizemos ao nosso Eterno. E nós temos ainda, querido, uma quarta prosperidade, que essa sim, ela tem a ver com monem, ela tem a ver com monetário, que é a palavra ashir, que significa rico de bens materiais, palavra usada quase sempre em contexto exortativo. Toda vez que a Torá e a Tanar fala sobre riqueza, como na Brit Hadashá, como no Novo Testamento, Paulo vem alertando, a riqueza sempre está num contexto de alerta, cuidado. Esse mal pode te destruir, você pode ser enganado, você pode ser iludido, você pode viver uma vida de farsa, você pode vender os dons espirituais, você pode vender sua igreja, você pode transformar o seu púlpito no mercado e transformar as ovelhas num produto, transformar a sua igreja numa fábrica de fazer dinheiro. Então, sempre que fala-se de Ashi, está num contexto, amado, de exortação. Veja o que diz Jó 27:19. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Ashir Isherhav ou Ishekav Velo Yasef Einaiv Pakar Veinenu. Que tu possa entender esta verdade, que Ashi está sempre conciliado, querido, à exortação, ao cuidado. Por que nós vemos hoje tantas instituições que se transformaram em fábricas de fazer dinheiro? Instituições, pastores, líderes, que se venderam, que se renderam à avareza, que estão se transpassando a si mesmos, estão ferindo o seu ministério, sua chamada, estão desonrando a Deus, desonrando a palavra, desonrando a sua posição de luz, de sal, de embaixador, de soldado que se deve militar sem se embaraçar com os negócios dessa vida. Querido, ainda nós vemos em Mateus 19, na Brit Hadashá, no versículo 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo olho de uma agulha do que entrar um Ashir no reino de Deus. Por citar no hebraico,
mas o grego tem o mesmo significado. Veod ani omer lechem, veod ani omer lahem, nakel lagamal la avor benekev, ramahat mibor ashir rico el melechut ha Elohim. No reino, malechut do reino de Deus, o nosso Senhor. Que esse vídeo fique para você entender de uma vez por todas que prosperidade, ela tem a ver com tranquilidade, ela tem a ver com dinamismo, ela tem a ver com ter uma estrutura intelectual, uma estrutura moral e uma estrutura emocional governada e dirigida por Deus. Se você quer ser uma Mashiach, você pode, mas toda a influência do dinheiro, da avareza, tem que estar debaixo dos seus pés. O dinheiro não pode ser governador da sua vida, não pode ser influenciador dos seus comportamentos, não pode ser causa da tua soberba, do teu orgulho e de você se achar melhor do que o outro, mas pelo contrário, que você possa encontrar na riqueza uma possibilidade de repartir com aqueles que menos são favorecidos. Encontrar na riqueza uma ponte de acesso que te leve à solidariedade, ao amor para com o seu próximo, para que você possa cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Ramalech, Ramalehim. Entenda, Jesus é o Messias e Ele é Rei dos Reis e de sacerdotes, que é você. Amém.